Olha, basicamente o explorador sexual ele é um inimigo nosso. Ele é um inimigo, porque os estrangeiros, americanos, ingleses e canadenses e outras nações não conhecem a estrutura do povo brasileiro. Nós somos de família organizada, dentro da moral, da decência e dos critérios religiosos. Essa é a família. Então a gente foi criada muito presa dentro de casa pelos pais, né? Então, sempre aprendendo as prendas domésticas. Depois a gente começou a estudar, ir para a faculdade, ia ter uma aparição pública mais consistente fora do âmbito doméstico, né? Era consistente, mas fora do âmbito doméstico. E aí o cafetão sempre foi uma pessoa excluída socialmente no Brasil. Os americanos não estão recebendo eles. Praticamente todos os que saem do Brasil são da exploração sexual e da prostituição. Dificilmente um estrangeiro tem contato com as famílias tradicionais do Brasil, mesmo porque elas estão sendo dizimadas e descaracterizadas por fraudes. Mas o cafetão sempre foi uma pessoa rejeitadíssima pelas famílias. A gente não aceitava eles na nossa casa e nem no convívio com nossas famílias. Nossa advertência sempre foi contra a pessoa dele. Ele tem um problema sério com as mulheres. A gente nunca aceitou, então ele nunca teve exaltação na sociedade como um homem, um bom pai de família ou coisa do tipo, porque a gente não deu esse cartaz para ele. Foram as prostitutas que ele, com dinheiro de crime, né? Aí ele comprava roupa para elas, pagava plástica para elas com dinheiro de crime, investia nelas e botava elas nos setores para atrair juízes e casar com esses juízes, promotores, prefeitos, embargadores, governadores. E elas foram se casando com as autoridades públicas porque ele nos bastidores eles matam as opções tradicionais, tanto para mulheres como para homens, depende. Se for uma mulher como eu, com atuação política, com atuação social, familiar, digna, ética, ele vai procurar elementos dele para me assediar, querer contrair matrimônio comigo, para dentro de casa matar no passional. Normalmente fica 3, 4 anos preso, porque bons advogados, conchavos, jurídicos, uma série de coisas. E ganha muito dinheiro para isso. E o mesmo ele faz com os homens. Ele faz os homens serem atraídos por prostitutas e mata dentro de casa. Adoece os homens todos dentro de casa. Ou ele mata em emboscada. Normalmente sempre tem uma prostituta do lado, quando o policial é executado. Então ele é uma pessoa que ele começou a prejudicar as mulheres tradicionais. Minha avó não sofreu nada disso, tá? Minha avó não passou por nenhum problema com ele, nem ele ousou chegar perto da minha avó, nada, nem falar, difamar, nada. Isso vem da geração da minha mãe, a partir da ditadura, que a prostituição parece que era a prostituta dos ditadores. E foram aí que eles contraíram matrimônio com eles e conseguiram se estabelecer da forma que estão até hoje. E a Globo captou todos eles. Absorveu todos eles da prostituição, a Rede Globo. E como as famílias eram todas tradicionais, muito dignas e tudo mais, então a Globo passou a omitir a condição deles de prostituta, de cafetina, e lançava na Globo como uma personalidade quase que tradicional. Porque as falas são todas de efeito tradicional, para enganar as famílias do Brasil. Basicamente foi isso. Ele atormentou a vida das mulheres do Brasil, o cafetão. Porque ele vai para o ambiente de trabalho, por exemplo, eu estou casada com um homem, um exemplo. Ele vai para o ambiente de trabalho daquele homem que eu estou casada ou que seja do meu interesse. Aí ele contrai amizade, fala de sexo, porque o homem, ele gosta de sexo, então ele só vai tratar de sexo com uma mulher. Mas aí o cafetão vai adiante da gente e começa a tratar de sexo e favorecer ele com sexo fácil. Obriga as prostitutas a fingir que gosta dele, a tratar ele bem, para ele manter a amizade com o homem assim. Ele é assim, esse é o caráter dele. Então, muitas mulheres casadas com 2, 3 filhos, família toda pronta, ele ia lá pro emprego do homem, se empregava e começava a facilitar sexo. Então, antigamente ele ia para se fingir de jogador de futebol, para estar lá com os homens,
finais de semana, tomando cerveja, jogando futebol, ele que leva as prostitutas para os homens, nos jogos de futebol, de amigos, né? De clube, em todo lugar. Ele leva as prostitutas dele. Aí causava os adultérios na família, que as mulheres não entendiam na época como uma estrutura orquestrada, uma facção criminosa. Ela achava que o homem realmente estava traindo ela. E os homens não sabiam argumentar, ó, é uma prostituta, eu fui seduzido por ela, tive o sexo, mas não tenho nada, eu gosto de você. Teve homens que já falou para as esposas, eu vi tudo. Eles falavam, eu gosto de você, mas ela entendia como uma traição. Uma traição. Entendeu? E com prostituta não é traição. É forçação. Eles forçam com os homens elas. Os homens também não querem ser chamados. Depois ele começou, se rejeitasse a prostituta dele, ele chamava de bicha, borracha frouxa. É o termo que se usa aqui no Brasil. Ah, é borracha frouxa. Porque chega com a prostituta, 2 quilos de silicone em cada mama. As nádegas que parece até uma carroceria de carro, de caminhão. Uma coisa assim horrível. Aí ele traz esses monstros, aí toda volumosa, o homem é obrigado a... Senão vira motivo de piada aqui no Brasil, é assim, é. Talvez na Europa, nos Estados Unidos não funcione esse argumento, mas aqui funcionou. Chamou de bicha, aí o homem fica com medo de ser chamado de bicha, aí quando o cafetão traz a prostituta, ele é obrigado a ter sexo com ela, porque às vezes ela é exuberante, de fato é, muito loura, seios à mostra, decote, aquela coisa toda. E aí o homem, se ele rejeitar, ele fica defamado como homossexual. E nenhum homem aqui no Brasil queria esse título. E para evitar ser chamado de bicha, muitos deles tiveram sexo e têm sexo com as prostitutas por causa disso. Lógico que outros vão porque querem mesmo, mas muitos são muito íntegros. E fica taxado como bicha. Meu pai não passou por isso, de ser taxado de bicha, mesmo porque meu pai partia pra cima, ele era forte, ele era pequenininho, troncudinho, mas não havia homem que pudesse com ele. No braço, não. Meu pai não, meu pai derrubou uma parede com soco. Ele tinha uma força que mamãe não entendia. Nossa, ela se sentia segura com ele. Falei, pô, eu tô com o Mauro, não tem problema, Mauro é meu pai. Não tem problema nenhum, que o Mauro é pequenininho, mas ele é forte pra caramba, porque minha mãe era grandona. Então, eles não brincavam com meu pai. Bicha, não. Essas coisas, não. Mais um rapaz mais religioso, muito educado, entendeu? Mas gosta de mulher, mas não encontra a mulher certa. Normalmente, por exemplo, meu filho gosta de mulher tradicional. Mulher decente, de família. Ele é trabalhador honesto. Sabe nada da prostituição. Porque eu também, aqui em Niterói, o que aproxima os homens, às vezes, são os pais, que 14, 15 anos, quer tirar a virgindade do filho, leva para o prostíbulo. Eu sou mulher, meu filho foi criado sem o pai dele é Deus. Então, ele não foi criado sem pai. Deus do céu. Ele foi o pai do Lucas. E eu casada com Deus, criei o Lucas. Então, o Lucas é religioso. Dentro de todos os princípios religiosos. E não só de fala, mas dele ver a minha conduta. Lucas nunca me viu com homem. Quando eu arrumei um namorado, que eu já tinha terminado com esses 2 implantados, eu arrumei um namorado que foi uma forçação de barra da minha irmã, que também conferia com uma armação. Ele falou assim, mãe, eu quero... Ele era novinho. Aí ele queria, eu quero ir com você, mãe, que não sei o que. Ele tinha um carro importado, Suzuki. Aí eu falei assim, não, Lucas, eu não vou te levar, não. Você quer muito ter um pai. E eu tô conhecendo ele agora. E eu não sei se esse namoro vai adiante. Eu não quero que você tenha falsas expectativas, né? Poupando meu filho, poupei. Foi o único que o Lucas soube. Foi o Rui e o André. E foram os namorados que eu tive. Entendeu? O Lucas sabia, conhecia, falava com eles. Mas eu não quis ter essa... Porque eu sabia, ele que ele sempre sonhou em ter um pai.
Lucas.